Então, assim, é um prazer novamente estar aqui com vocês. Muito obrigado, Tiago. Muito obrigado, Rodrigo, pelo convite. E o assunto que eu vou trazer para vocês, de forma breve, é sobre parasitários, antiparasitários, microbiota, disbiose e o Covid-19, né? O que a gente tem aí de recente para discutir, para polemizar na terça-feira à noite aí? Pode passar, Nel. Então, assim, como já foi bem debatido, né, a microbiota intestinal, ela corresponde a 70% da nossa microbiota, né? A gente tem microbiota em outras regiões, na pele principalmente, alvéolos, no pulmão, olhos, boca. Então, o intestino realmente é a nossa menina dos olhos em relação à microbiota. A gente fala de uma quantidade de agentes imensuráveis até o momento. Provavelmente a origem inicial de todo esse projeto de formação bacteriana, ela que existe em simbiose com a gente, começa na placenta e líquido amniótico, né, naquele primeiro contato, como a Aline estava dizendo, como isso é formado, e ela faz uma modulação simbiótica ao longo da nossa vida, né? Então, se isso tem um raciocínio de simbiose, de homeostasia, a disfunção dela não tem como a gente não achar que não traga alguns riscos, né, incluindo riscos neuroimunológicos. Pode passar, né? Pode passar. Em 2021, esse ano, né, foi publicado, isso faz recentemente, eu acho que faz umas 3 semanas, pode passar, né? Um trabalho onde se levantou novamente a teoria outside in na esclerose múltipla. Essas teorias, elas têm sido hot topics, né? São teorias que elas têm levantado o raciocínio da gênese da esclerose múltipla. Em 2018 teve um grande trabalho canadense com um modelo experimental sugerindo que iniciava a doença dentro do sistema nervoso central. Na verdade, é uma postulação baseada em um trabalho pré-clínico que existia uma degeneração inicialmente do nervo, e daí a doença, a partir de uma origem dentro do cérebro, ela começaria. Só que, contrapondo isso, existem as teorias que a doença possa começar de fora para dentro, né? E essa teoria outside in, uma das principais hipóteses é essa, publicado pelo Ramalho agora em 2021, que a doença possivelmente tenha uma gênese, né, esteja associado a vários fatores de risco, que, como já foi dito anteriormente, o Dr. Rodrigo e o Dr. Campbell já disseram várias vezes, a Aline também comentou isso, nessa última apresentação que eu vi, mas provavelmente é possível que essa disfunção que aconteça entre várias bactérias de filos diferentes no intestino, por um lado, bactérias que exista um aumento quantitativo delas por uma disfunção, pela desbiose, em detrimento das bactérias simbióticas que reduzindo essas bactérias simbióticas, como já foi dito antes, reduz a produção de ácidos butílicos e outros ácidos graxos de cadeia curta, e isso possa levar todo um levante de uma alteração da eubiose, levando a uma disfunção da eubiose, que é a desbiose, aí todo o processo inflamatório. Talvez isso seja uma das hipóteses plausíveis, né, dentro da doença, e aí talvez entramos também nos hot topics de que, como estava dizendo o Rodrigo, alguns pródromos da esclerose múltipla, talvez um deles seja realmente os pródromos intestinais, aí, e isso talvez tenha uma correlação com essa hipótese, tá? Pode passar, Nel. Esse é um trabalho que a gente publicou em 2019, justamente baseando um pouco nessa gênese, nessa possível gênese, e fazendo um raciocínio do ciclo vicioso. Baseado em trabalhos pré-clínicos, a gente fez junto com o Jean do ICB da USP, o professor Jean, que trabalha com imunologia, neuroimunologia, e é um grande entusiasta no estudo da microbiota, onde existe alguns filos de bactérias, alguns gêneros de bactérias também, onde existe o aumento desse subgrupo, e aqui a gente colocou o Firmicutes, mas existe outros, né, associados.
em detrimento da redução de gêneros que são responsáveis pela produção dos ácidos graxos de cadeia curta, como gêneros bacteroidetes. E essa disfunção levando a um processo inflamatório, e por si o processo inflamatório levando a uma manutenção da disbiose, uma cronificação desse processo. Né? Isso aí, o agravamento de uma possibilidade de uma abertura possivelmente de várias doenças, não só a abertura, mas também a manutenção da cronificação dessa doença. Pode passar, né? E a grande questão, baseado só nesse raciocínio, nesses atalhos que eu tentei fazer em relação ao raciocínio da possibilidade dessa doença ter uma origem periférica, e aí uma disfunção da microbiota é uma das hipóteses, e que existe uma cronificação desse processo fisiopatológico, surgiu a ideia de, e as terapias parasitárias, né? Pode passar, né? Baseado nesse raciocínio, os ingleses publicaram um trabalho ano passado, onde eles fizeram um ensaio clínico, e eles fizeram 2 grupos, e um dos grupos eram pacientes com esclerose múltipla, e um dos grupos, eles utilizaram uma proteína de um parasita, o Necator americanus, pode passar, né? E apenas sendo sucinto nesse dado, em relação aos achados que eles tiveram no grupo que utilizaram o Necator americanus, em relação ao grupo que não foi utilizado, pode passar, né? Fazendo um favor. Eles viram, pode passar também, eles viram que existia um aumento de um grupo de células que são células reguladoras, que são células anti-inflamatórias, mostrando que o grupo, provavelmente, que utilizou essa proteína, teve uma vantagem em relação ao grupo que não foi utilizado, Necator americanus, onde possivelmente teve um pull, um aumento desses linfócitos, dessas células de defesa, que são células de defesa reguladoras, que elas tentam reduzir o processo pró-inflamatório, tá? São os linfócitos T reguladores. Me desculpem que esses slides estão em inglês, mas a ideia é justamente mostrando esse raciocínio de que exista um fator possivelmente de benefício nessas terapias, e assim, não comecem a utilizar tratamentos parasitários, né, verminosos. A gente está ainda levantando esses dados, nesses ensaios bem desenhados, para a gente ver o quanto que um pedacinho, uma proteína específica desses parasitas podem trazer benefício. Pode passar, né? Eu trouxe esse primeiro dado do Necator americano para fazer um raciocínio, para a gente não cair nos atalhos mentais. Por quê? Se a gente sai do pressuposto que exista uma alteração da nossa microbiota, isso está bem claro, a Aline disse isso de forma bem elegante, eu vi o Tiago e o Claypool também de forma muito interessante discutindo isso. Nós não temos dúvida disso. Inclusive está surgindo terapias tentando fazer a função de regular o nosso processo imunomodulatório. Por outro lado, vem a questão, e os antiparasitários? O quanto que eu utilizar um antiparasitário, eu possa modificar esse processo meu da microbiota, né? Lembrando que os antiparasitários, muitas vezes, eles fazem um pull, uma redução, ou a gente chama de um empobrecimento global da microbiota, muitas vezes, quando tem indicação precisa, como infecções por estrongilodise, infecção por várias verminoses, não se discute isso, como lombriga, né, e outras verminoses. Mas e o uso desses antiparasitários? Qual possivelmente é o risco? Pode passar, né? E aqui a gente se baseou num trabalho helvético, né, um trabalho suíço de 2018, que eles estudaram 144 adolescentes, não eram pacientes com esclerose múltipla, eles utilizaram ivermectina com mais outras terapias, e eles perceberam que aconteceu uma redução do filo Bacteroidetes, que é aquele filo de bactérias no nosso intestino que são produtoras dos ácidos graxos de cadeia curta, que são ácidos graxos que nos trazem benefício anti-inflamatório, e houve uma redução desse filo, e a manutenção da redução desse filo foi acima de 21 dias, foi acima de 3 semanas, com o tratamento com ivermectina. Pode passar, né? Baseado nisso, a gente acabou escrevendo um trabalho ano passado, no meio da pandemia do ano passado, a gente ainda não sabe qual que é o meio, mas do ano passado, temporalmente, pode passar.
A gente fez um trabalho junto com o professor Helder, da USP de São Paulo, do Instituto de Ciências Biológicas, e com o professor Jean-Pierre. E a nossa ideia, a gente postulou, porque a gente tentou fazer um trabalho grande, uma meta-análise. A gente não tinha nada de dado de ivermectina para conseguir fazer o gráfico, os gráficos de floresta. Então a gente desistiu e a gente postulou via narrativa livre, via uma observação, via um estudo, uma revisão não sistemática, de que o uso massivo que está acontecendo no nosso país com a ivermectina pode continuar. Ela possivelmente deva ocorrer uma redução dos ácidos graxos de cadeia curta, e esse empobrecimento global da microbiota possa levar a alguma evolução, a algum risco, aonde a nossa microbiota, quando ela está em eubiose, ela promete uma vigilante contínua de todo esse processo pró-inflamatório. E a grande questão é que a ivermectina utilizada em massa como um tratamento parasitário, ela talvez nos pacientes com fatores de risco genético para doenças neuroimunológicas, incluindo a esclerose múltipla, possa ser, a gente postulou isso, né, é polêmico, mas a gente postulou uma possibilidade de ser um deflagrador pela ação nossa. Pode passar? A questão, e esse processo do uso pode justamente desencadear aquele processo que a gente estava dizendo de cronicidade, de poder ser um gatilho ambiental para uma doença neuroimunológica crônica. Pode passar, meu? E a nossa especulação não é uma especulação polêmica política. A questão não é política. A questão é uma especulação científica. Eu trago isso por causa do professor Kuhn, um americano que foi um dos grandes filósofos da ciência, e o raciocínio dele, pode passar, Léo? Aí mesmo, pode parar aí. Um dos raciocínios dele é que a gente, evolutivamente, em alguns momentos a gente tem rompantes de conhecimento, e esse rompante de conhecimento leva a uma revolução científica, e a partir dessa revolução científica a gente vive uma nova normalidade científica, em escadas. E a grande questão é que a gente está vivendo uma situação de conhecimento e de informação da microbiota com o Covid, como eu vou mostrar para frente, rapidamente, e que isso talvez esteja levando uma revolução por uma polêmica científica, e a gente vai viver situações de novos conhecimentos baseados em tudo isso que nós estamos passando, seja pelo abuso da ivermectina coletivo, seja pelo entendimento do Covid e a nossa microbiota. Pode passar. Aonde nós estamos hoje, provavelmente, desse raciocínio? Eu digo provavelmente porque muita informação está surgindo em relação à microbiota e Covid, e hoje caberia já uma meta-análise de tanto artigo publicado, seja de revisão, seja de estudo observacionais analíticos, sejam caso controle ou cortes pequenas, seja de série de casos. Pode passar? E a grande questão que se propõe é que em vermelho vocês estão vendo ali o vermelho escrito disbiose, e que se propõe que nos pacientes, com fatores de risco já conhecidos, sobrepeso, uso de polifarmácia, aqui a gente pode citar várias medicações que poderiam ser fatores de risco, né? Por exemplo, tem sido recentemente descrita a questão da metformina. Os pacientes que são obesos, sedentários, com outros fatores de risco, como diabetes mellitus, e o uso nesses pacientes de uso de várias terapias, incluindo antibióticos, e talvez as terapias antiparasitárias, teriam associado a gatilhos ambientais, além dos gatilhos ambientais que já existem nesses pacientes, com uma disfunção da microbiota. Então, a gente não sabe aonde hoje a microbiota está como complicadora desse processo todo, mas a gente sabe que existe uma desbiose no COVID e tem vários gatilhos ambientais prováveis que pioram isso, e talvez isso seja um dos motivos de alguns pacientes poderem evoluir para uma forma mais grave. Pode passar, né? E a grande questão que se sugere é que nesses pacientes que exista desbiose previamente, principalmente os diabéticos, obesos, hipertensos,
que esses pacientes têm uma facilidade do rompimento da barreira dos enterócitos no intestino, e esse rompimento, talvez, por uma redução desses pacientes de ácidos graxos de cadeia curta, onde exista uma modificação da microbiota para desbiose pró-inflamatória, facilite uma resposta pró-inflamatória exacerbada dos pacientes, lembrando que esses pacientes, quando vão a óbito por Covid, é por um processo pró-inflamatório exacerbado. Pode passar, né? Então, esse trabalho de 2020 dos canadenses sugere justamente nos pacientes, inclusive nos pacientes graves, pode passar, não, eu já estou terminando, é a possibilidade de terapias probióticas. Aqui, especificamente, ele fala dos probióticos nesses pacientes com Covid nas formas graves, né? Inclusive, tem um trabalho, um ensaio clínico grande acontecendo no Canadá, justamente baseado nisso, que esse trabalho, que esse grupo publicou, essa postulação. Pode passar? Então, resumindo, pela questão do tempo. Me perdoe se eu passei aqui muito tempo, tá, Tiago? Tá, Rodrigo? Mas eu vou terminar agora. Pode passar, Nel? Então, assim, pode passar, Nel. Então, assim, as minhas últimas mensagens. A teoria outside-in na esclerose múltipla é uma teoria plausível, tem se discutido cada vez mais. Existe um ciclo vicioso na doença, provavelmente. Aqui está escrito errado no 3. Os parasitários, as terapias baseadas em proteínas de alguns vermes, talvez seja uma grande nova possibilidade terapêutica. Não tem como eu não pensar que, por outro lado, a utilização de antiparasitários possa ser um fator complicador nas doenças neuroimunológicas, apesar da gente usar muitas vezes profilaticamente para pulsoterapia, mas a gente não sabe cronicamente no volume de pacientes que foram expostos ao uso de antiparasitários, naqueles predispostos, o que a gente poderá ter de surpresa daqui a uns anos. Covid e desbiose é um assunto que tem que ser esclarecido melhor, por isso está acontecendo alguns ensaios clínicos com probiótico, bem desenhados, inclusive. Eu sou entusiasta desse assunto, eu acho que nós teremos muitas novidades. E o que eu aprendi com esse assunto quando eu tive que revisar para a gente escrever esses poucos artigos e para apresentar no Bactrians, eu acho que foi no Bactrians 1 que a gente acabou mostrando esse assunto. Não, foi naquele Bactrians translacional. A questão é que o que eu aprendi com isso, como profissional de saúde, a gente precisa ter uma monitorização proativa desses pacientes com acompanhamento multidisciplinar. Como eu não domino esse assunto, não terei capacidade para isso, eu comecei a encaminhar e discutir esse assunto com as colegas nutricionistas aqui da minha cidade. Eu tenho, de forma compulsória, pedido para que os pacientes que eu tenho reavaliado, eles façam uma avaliação e acompanhamento. Eu acho que eu sou muito entusiasta desse assunto, e esse assunto vai ser uma das grandes revoluções dentro da neuroimunologia, está sendo dentro daqueles paradigmas de campo.